Bom, pessoal, só revisando, o que a gente já viu até aqui, só que agora de maneira com fórmulas físicas, fórmulas matemáticas, na verdade, que traduzem as grandezas físicas. Então a gente tem que a velocidade, isso desde a física lá do ensino médio, que eu não sei se vocês lembram, muitos não lembram, mas para alguns é bem recente ainda, certo? A gente tem que a velocidade é a distância sobre o tempo. O que é que isso quer dizer? A distância é o nosso comprimento de onda e o tempo é o nosso período. Esse comprimento de onda, a gente representa por lambda, ele é medido em metros. O período é medido em segundos, ok? Então a gente tem que a velocidade, nesse caso a velocidade do som, ela é o comprimento de onda, distância, sobre o tempo, que é o período, ok? Daí a gente vem a desenvolver uma nova fórmula baseada no período. O que é o período? Período é o inverso da frequência. Então é 1 sobre a frequência. Ok? Quando a gente quer inverter alguma grandeza, é 1 sobre ela. Se a gente colocar aqui 1 sobre a frequência no lugar do período, vamos ficar com essa fórmula. Certo? Isso aqui é igual o período. O que está dividindo passa multiplicando. Então, daí a gente consegue extrair pelo menos 3 fórmulas, para fazer alguns cálculos que, porventura, precisemos. A primeira fórmula é esta mesma. O que é o período? É 1 sobre a frequência, ou o que é a frequência é 1 sobre o período. Certo? Esta velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o tempo. Esse tempo é o período, aqui em metros. Para a gente lembrar dessas fórmulas, caso precisemos, é só a gente lembrar do que é velocidade. Como é que a gente diz a velocidade de um carro? Fulano estava não sei quantos quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Distância sobre tempo. Distância por tempo. Só que aqui quilômetros vai ser metros e hora vão ser segundos. Então, metros por segundo também é a medida de velocidade. Nesse caso, a gente vai usar sempre a velocidade do som, do som no ar, que ela é dada por 344 metros por segundo. Ok? É sempre essa velocidade. Então, vai ser uma velocidade, constante, daí para a gente fazer os nossos exercícios, por exemplo, sempre assumindo como velocidade igual a 344 metros por segundo. E a terceira fórmula seria justamente essa última que a gente chegou. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Com essas 3 fórmulas a gente consegue responder a qualquer exercício, a qualquer pergunta,
se a gente tem frequência e precisa do comprimento de onda, se a gente tem o comprimento e precisa da frequência e do período, por exemplo. Então, vamos aos exemplos de exercícios mesmo. Só aqui. Então, por exemplo, o Lá 440. Né? A gente tem a frequência igual a 440. Frequência sempre é medida em Hertz. A gente sempre assume a velocidade igual a 344 metros por segundo. E, por exemplo, eu queira saber o comprimento de onda, ok? E queira saber o período dessa onda. Sim? O período é muito fácil. Eu coloco 1 sobre a frequência e tenho o período. Então eu posso dividir 1 por 440, né? Para achar o período, aqui é muito fácil. Período igual a 1 sobre 440, certo? Hertz. Que aí a gente tem que fazer na calculadora, né? Bom, quem quiser fazer de cabeça pode fazer, mas isso é aproximadamente 0,022 segundos. O que é que isso quer dizer? A onda, ela tem um ciclo de ir e voltar em 0,0022 segundos. Ou seja, ela se repete a cada 0,022 segundos. O que dá uma frequência de 440 ciclos Hertz em 1 segundo. Okay? Por isso ela é uma frequência de 440. Então, sempre o período é em segundos. Não coloque outra grandeza física, senão muda tudo. Ok? O período já está descoberto. Agora vamos descobrir o comprimento de onda. Daí existem várias fórmulas. Comprimento, né, vezes a frequência é igual a velocidade. Por exemplo, aplicando nesta fórmula, dá velocidade 344 é igual ao comprimento que a gente quer saber, vezes a frequência que foi dada. Ok? O que está multiplicando passa dividindo e vai dar 344 dividido por 440. Então, isto é 0, aproximadamente, né? Então, tem muitas casas decimais. Então, a gente vai colocar 0,78 metros. O que é 0,78 metros? É 78 centímetros. Então, uma onda de uma frequência de 440 Hz, ou seja, um Lá 440, ela, no espaço, mede mais ou menos 78 centímetros. Okay? Um metro é mais ou menos assim, né? A gente mede de lá para o coração. Então, é mais ou menos o braço de uma pessoa. O comprimento de onda de um Lá. Ou seja, quando a gente toca um Lá no violino, ou seja, em qual for o instrumento, a massa de ar que se desloca, que vai vibrando, não se deslocando. Na verdade, a onda não desloca a matéria, mas a massa de ar que vibra ou comprime ou, né, se rarefa, vamos dizer assim, ela é de 78 centímetros. Ok? E vamos supor que eu já tenha um valor de comprimento de onda, mas não tenha a frequência, ou não tenha o período. Certo? Então vamos simular outra situação.
Eu tenho um comprimento de onda vamos supor 0, certo? 7818, ok? Um comprimento aproximado, mas eu não tenho o período e nem tenho a frequência. Então como é que eu posso fazer? Usando essas mesmas 3 fórmulas ou a combinação delas, a gente consegue também. Por exemplo, eu tenho esta fórmula aqui. Eu posso aplicar o 344, que é a velocidade. Igual, este valor eu tenho, que foi dado, 7818, sobre um dos valores que eu quero, o período. Ok? Isso aqui, faça assim, e vamos fazer aqui embaixo, temos que o período é 0,7818 sobre 344, que vai ser aproximadamente 0,0022. Isso em segundos. 0,0022 segundos. Então temos já o comprimento de onda e o período. Para achar então a frequência é só inverter o período. Frequência é o inverso do período. Então a gente pode aplicar frequência é 1 sobre o período 0,0022. Só que na calculadora deu um número bem grande para lá. Então o próximo número aqui seria um 7. 1 dividido por 0,00227 é aproximadamente 440 Hz. Então a gente só inverteu todas as contas, todos os cálculos. Ok? Então, o cerne da questão é usar qualquer uma dessas 3 fórmulas, tendo em base sempre a velocidade do som no ar, a não ser que a questão dê uma outra velocidade. Se não der, é considerada esta velocidade do som, certo? E o restante é calcular com o uso da calculadora ou do celular, enfim. Ok? Com isso a gente resolve qualquer questão de cálculo concernente a comprimento de onda, a frequência e a período. Ok? Obrigado.